versículos que nós acabamos de ler, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11, vai nos contar sobre uma história de uma viúva intitulada, conhecida, chamada como viúva de Naim. Observe você que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus ele está caminhando em mais uma de suas viagens missionárias, e o destino de Jesus é Jerusalém. Diz a Bíblia que Jesus, antes de chegar a Jerusalém, ele resolve mudar o caminho, ele resolve mudar a rota, ele resolve mudar o itinerário. Júlia e Stephanie, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Ele resolve mudar o caminho, ele resolve mudar a rota, ele resolve mudar o itinerário, porque existia uma viúva que precisava de um milagre. Agora, por que Jesus ele resolve mudar o caminho, a rota e o itinerário? A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele tem os mesmos atributos do Pai. Jesus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Jesus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Jesus é onipotente, tem todo o poder na mão. Jesus sendo onipresente, Jesus sabia que a hora que aquela mulher perdeu o filho dela, ele sabia que aquela mulher ia precisar de um milagre. Jesus sendo onisciente, ele sabia que aquela mulher precisava de um milagre que só ele poderia fazer, porque ele era onipotente, ele tinha todo o poder na mão. Eu quero fazer a primeira revelação, porque o tempo é pouco. Quem sabe hoje não foi o dia que Deus escolheu mudar o caminho? Quem sabe hoje não foi o dia que Deus escolheu mudar a rota? Quem sabe hoje não foi o dia que Deus escolheu mudar o itinerário e passar lá na sua casa e fazer um milagre tão grande que ninguém vai acreditar no que Deus vai fazer na sua vida? A Sagrada diz que Jesus ele resolveu mudar o caminho, vai passar, pastor, eu vou junto com o senhor. Diz a Bíblia que Jesus resolveu mudar o caminho porque ele queria abençoar uma viúva. E aqui eu lembro do tema da mensagem. Tantas vezes que nós falamos de viúva, quem não se lembra daquela viúva? Do segundo livro dos Reis, a partir do seu capítulo 4, versículo 1. A Bíblia Sagrada vai nos colocar sobre uma viúva chamada, intitulada, conhecida como viúva do azeite. Observe você que os escritores da Bíblia Sagrada, em raras exceções, eles vão dar importância ao nome da viúva, porque viúva não tinha valor. Ninguém queria andar com viúva, ninguém queria ser amigo de viúva, ninguém queria estar ao lado de viúva. A Bíblia Sagrada diz que essa viúva, chamada viúva do azeite, ela era casada e tinha 2 filhos, mas diz a Bíblia que um belo dia, perdoe-me, um mau dia, a morte bateu na porta dela e resolveu levar o marido dela. Quando o marido dela morre, a Bíblia vai dizer que o credor então vai bater na porta dela. Observe isso, só depois que o marido morreu que o credor foi bater na porta dela. O credor aqui simboliza Satanás. A Bíblia diz que o credor vai olhar para ele e vai dizer: olha, eu sei que o teu marido morreu, eu sei que o teu marido, que é a figura latente de masculinidade e autoridade de dentro da sua casa, morreu, mas existe uma dívida que precisa ser paga. Observe você que lá na lei de Moisés, que hoje que alguém vai comprar alguma coisa e não pagando, o nome vai para o SPC, está tudo certo, não. Lá na lei de Moisés, quem adquirisse alguma coisa e não pagasse, o credor então ele tinha o direito de entrar dentro da casa da pessoa e sair saqueando tudo que essa pessoa tinha. Se tudo que essa pessoa tivesse não pagasse a dívida, então a Bíblia vai dizer que o credor ele iria exercer a lei do levirato. Pastor, eu não conheço a lei do levirato, eu te explico agora. A lei do levirato era uma lei anexa à lei de Moisés, que dava o direito do credor entrar dentro da casa dela e pegar os seus filhos para servirem como escravo durante um período, durante 6 anos. Passados o período durante 6 anos, a dívida estava paga e estava tudo certo. Tem detalhe dessa mensagem. A Bíblia diz que essa mulher, ela era mulher de profeta, ela era mulher de filho de profeta, ela não era qualquer uma, ela não era mulher que ouvia a primeira mensagem da vigília e ia embora, não. Ela não era mulher que chegava na vigília para adorar e saía no meio da vigília, não. Ela era uma mulher adoradora. Se a vigília começasse 11 horas, ela vai falar. Se acabasse 5 horas da manhã, ela vai falar. A Bíblia diz que essa mulher, ela vai olhar para o profeta e vai dizer: ei,
Eu quero falar de casa, corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Deus está perguntando para pessoas aqui ainda nesta noite: o que é que você tem dentro da sua casa? Tem glória aqui na tua casa. Tem glória aqui na casa aqui. Tem glória na casa do Pai. Tem glória. Deus está perguntando para você: o que é que você tem dentro da sua casa? Se tem glória, por gentileza, levante a mão e dá glória para Deus. Hoje eu estou aqui tremendo a terra, vigilando o negócio. Pega essa porta agora, traz ela o máximo que você puder. Eu estou vendo o crente hoje aqui saindo assim, ó. Que a casa se encheu de? 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 A gente não entendeu ainda. A casa se encheu de? A casa se encheu de? A casa se encheu de? A casa se cheia de? A casa se cheia de? A casa se cheia de? Como se fosse de uma casa, e tem uma fila de vasos para entrar dentro dessa casa, fila grande, enorme. E eu perguntei para Deus: Deus, o que é isso? Deus acabou de me dizer:
fala para os meus filhos que eu vou encher a casa de vaso. Diga mais para eles: alguém vai passar na rua onde eles moram e vai perguntar o que é que está acontecendo naquela casa. Deus vai mandar profeta lá e vai dizer: é a presença de Deus que desceu na casa. Outro vaso foi cheio aqui. Outro vaso foi cheio ali. Outro vaso foi cheio aqui. Ali. Um vaso foi cheio aqui. Outro 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 vaso foi cheio. Segura! Sabe o que Deus está mandando dizer para você hoje? Chega de viver de continha. A partir de hoje,
querer estar na frente deles. E quanto mais glória eles derem, quanto mais eles adorar, mais a gente vai descer. Entendeu a glória a Deus? Entendeu a glória a Deus? Deus está mandando dizer que as bênçãos do Senhor vão descer nessa igreja, recalcada, sacudida e transformada. O Espírito Santo de Deus está mandando contadores e está mandando dizer a você que o sonho vai durar uma noite, mas a alegria vai vir. A hora que eu vou dar presente, a hora que não larga e profetiza. Eu vou no 1, eu vou no 2, eu vou no 10. A partir de hoje é cachoeira.